Como você entende que as associações aqui da região possam de fato contribuir nessa força que se faz necessária, principalmente em termos de representatividade? A principal pauta, sem dúvida alguma, neste momento, é a reconstrução do Estado, né? A dificuldade que se tem de acessar os recursos, e felizmente a gente vê nesse momento, uma vontade muito grande do nosso Estado. O governador é extremamente ativo nisso, sabe, levando os recursos para o município, ele de uma maneira fazendo o recurso chegar de forma menos burocrática aos municípios, aqueles municípios que estão em calamidade, porque aqueles que não têm o decreto de calamidade, talvez eles tenham um pouco mais de dificuldade, tá? Por exemplo, as perdas no ICMS para todos os municípios do estado, ela é muito considerável. Só lá no nosso município, que é num orçamento de 60 milhões, nós vamos perder este ano 2.600.000. Então isso realmente fica difícil para um fechamento de contas, e esse é um trabalho também que se está sendo feito e se tenta buscar uma compensação, talvez a nível nacional, tanto que agora a gente teve na semana passada, que foi uma reunião com a CNM aqui na cidade de Lajeado, e se programou agora uma marcha dos prefeitos gaúchos, que poucos foram, né, na marcha dos prefeitos, em virtude, né, da enchente que teve, né? Então agora vão os prefeitos gaúchos dia 2 e 3, e na pauta evidentemente está uma delas, né, a busca dessa compensação no ICMS, né, para dar um fôlego para esses municípios, porque imagina você, no ano de eleição, o fechamento de contas, ele é fundamental e importante. Daqui a pouco tem muitos municípios que não conseguem fechar as suas contas, né? Isso é muito preocupante, né, para todos nós. Então tem que trabalhar isso, e a ANVAT pode sim contribuir isso, porque é uma questão política, né? Você mencionou a, digamos, desburocratização na vinda do recurso em nível estadual. Em nível federal, como tem se comportado esse cenário? Tem sido mais ágil, pelo menos para os municípios em calamidade? Os de emergência têm tido um pouco mais de dificuldade? Normalmente é isso que tem ocorrido, mas também na questão nacional, o presidente vem e coloca e diz que não vai faltar dinheiro, e eu acredito que não vai faltar, mas de fato a gente cumprir todos aqueles ritos para chegar no recurso não é simples, e a gente tem que entender também isso, nós temos que entender também isso, porque aquele técnico lá no ministério, ele não vai botar a assinatura dele se ele tiver alguma dúvida. Então toda essa questão burocrática, ela faz parte disso. Então até o dinheiro chegar na mão da prefeitura, né, para que ele possa executar aquilo que ele precisa executar, não é tão simples assim, passa por algumas análises. Por exemplo, nesse momento a gente envia muita coisa para a Defesa Civil. Nós lá no meu município, nós enviamos uma questão que a Defesa Civil negou, porque ela entendeu que era preventiva e não era uma solução de destruição. Então ali nós já não recebemos. Agora nós estamos enviando uma outra questão, que até é da RS 129, para que vocês tenham uma ideia, que é um desmoronamento da estrada, onde a gente está mantendo de maneira precária, porque o DAER, e eu entendo também, né, o DAER tem muitas outras ocupações e não consegue atender, o Estado tem muitas outras ocupações, e a gente mantém isso. Então a gente tenta buscar isso, essa recuperação, junto ao governo federal, porque lá depende de colocar um gabião, seria uma obra de repente de 2 milhões de reais, que para o meu município é difícil, eu pegar e desembolsar 2 milhões lá na RS. Então se busca no governo federal, mas existe aquela grande dúvida, eles vão aceitar o nosso projeto? Eles vão entender que de fato eles têm que ajudar ali? Então assim, a grande questão também que se passa, e aí são alguns municípios, é a questão da habitação, né? Nós, para que se tenha uma ideia, nós estamos atuando hoje lá em 4 frentes, tá? Falando de Bom Retiro. Falando de Bom Retiro. E nós só temos lá de necessidade de casas, 132 casas. Aí quando você olha para Estrela, quando você olha para Cruzeiro, até mesmo Lajeado, Arroio do Meio, Roca Salles, como fica isso? Olha a quantidade, a necessidade de residências que eles têm. Nós estamos atuando em 4 frentes, inclusive uma privada. Vamos ver qual que acontece primeiro. E lá na anterior de setembro, nós pedíamos só 14 casas, porque era a nossa necessidade. E a gente não conseguiu.
Entendeu? Ou seja, o nosso pedido, o nosso projeto, ele não foi aprovado naquele momento. Nós falhamos no meio do caminho? Talvez sim. Então hoje a gente tem todo um cuidado para ver se a gente consegue cumprir a nossa parte, né? E sim sermos contemplados. Eu entendo, prefeito, e o senhor como gestor público, e nós entendemos que os gestores públicos têm que ter responsabilidade. O governo federal é um órgão público, tem que ter responsabilidade no investir o dinheiro. Mas a demora na vinda dos recursos causa uma aflição nas pessoas e causa uma aflição nos poderes públicos municipais que recebem na sua porta o toque-toque todo dia da população. Com relação às moradias, eu entendo que os municípios, e a gente já vê movimentos nesse sentido, precisam tomar a providência de evitar reconstruções nestas áreas alagáveis. Como está este assunto em nível de prefeitos? Os prefeitos têm isso como uma questão superada e não se discute mais? A população está assimilando essa ideia e vai aceitar transferir bairros inteiros? Essa é uma situação que lá no primeiro evento que foi em setembro não se pensava como se pensa agora, porque se pensava, isso aqui veio, foi lá em 41, agora aconteceu de novo, são 83 anos, isso não vai acontecer tão cedo. Se pensava dessa forma. Aí veio novembro com mais um evento e veio esse que foi devastador. Hoje se pensa diferente na retirada desses locais, principalmente onde tem correnteza, tá? Onde tem correnteza não tem como. O meu município é uma situação um pouquinho diferente dos demais. Nós temos a cidade baixa que alaga e poucas casas ali tem correntezas. Que teve 2 que já foram embora dali, né? E foram condenadas outras 2. No interior nós perdemos 55 dessa vez que foram arrastadas. Então o que significa? Aí uma situação do interior, olha só, nós não podemos construir mais lá. Só que no interior é muito mais complexo porque tem pessoas que são produtores. Que dependem daquela propriedade. Que dependem. A gente está trabalhando um projeto muito legal aqui que foi contratado junto ao Colégio Teutônia, tá? Do município de Bom Retiro do Sul, pensando nessa questão rural. Porque é uma escola aqui que tem essa expertise e daqui a pouco esse projeto possa servir para os demais. Essa é uma ideia. Mas dentro das cidades, onde tem correnteza, as pessoas não podem mais voltar lá. A gente tem que dar o espaço para o rio. Os prefeitos estão pensando desta forma. É evidente que aquelas pessoas que estão dentro de abrigo, a situação não é fácil para eles. Imagina você estar dentro de um abrigo há quanto tempo lá. Então, daqui a pouco tem muitas situações onde a casa lá tem uma condição de você fazer um pequeno investimento, é arrumar o telhado, é arrumar algumas portas, é ajeitar o piso e não tem uma correnteza, é melhor daqui a pouco você dar essa ajuda para essa pessoa neste momento, mesmo porque as casas que não como foram, se fosse uma condição provisória para que ele voltasse ali, para que possa sair do abrigo, né? E claro que as construções onde tem essas na várzea do rio, a gente tem que entender, e eu tenho essa compreensão, porque aí são soluções definitivas, né? Porque quantas vezes lá, eu já peguei 9 enchentes, as menores nos pegam no interior e todas as vezes é móveis para as pessoas, todas as vezes aquela correria para ajudar as pessoas, e é o papel da gente. A gente está ali para isso também, né? Mas é sempre um custo. Então, no momento que se der soluções definitivas, nós vamos ter outro tipo de vida no futuro, outras questões aí no futuro com relação ao rio. A gente fala de moradias, mas olhando nesse aspecto que o Lucas colocava de reconstrução em outros espaços, não se fala somente do recurso para investir em casas, né? A gente fala de uma infraestrutura, de vias, de iluminação, de água, esgoto, tudo que se faz necessário nesse entorno. E aí, isso de alguma forma, as casas, talvez o governo federal, estadual vão se envolver mais forte. Mas em toda essa estrutura, os municípios terão condições de fazer isso? Olha, Luciano, o que você fala é muito importante. Isso, eu lembro que em determinado momento, numa vinda do ministro, eu cheguei para ele. Claro, depois eu disse assim, ministro, eu disse para ele, sabe? Não em fala, assim, quando ele estava saindo. E aqueles municípios que não têm condições, pro ministro Pimenta, né? Aqueles que não têm condições de adquirir a terra, ele me olhou assim, de adquirir o espaço para a construção das casas.
E daí ele chamou o cara da Defesa Civil, fala com ele aqui, vamos ver o que nós vamos fazer com isso. Então até fiquei feliz quando eu ouvi o presidente Lula dizendo então que eles poderiam auxiliar também na compra da área de terra. Alguns municípios têm condições. Nós temos uma área lá para 45 casas, para mais nós não temos, aí teríamos que adquirir e mesmo assim a gente tem que fazer infraestrutura nela, o que não é tão simples assim. Então, da onde sai esse dinheiro? E isso já serve para atrasar tudo. Não, tá aqui o recurso da União para fazer as casas. Tá, mas está pronto o local para nós botar as casas? Não está. E aí como é que fica? E tem toda uma situação que existem regras nisso também, porque as casas, pelo que eu vi, elas vão até 200 mil reais. E existe um enquadramento também dessas pessoas, tá? Não são todas as pessoas que se enquadram. E a gente sabe de situações de Arroio do Meio, de Roca, que a água foi no centro da cidade, com casas de valores muito mais alto que isso. Como ficam essas situações, né? Eu já fui algumas vezes em Roca Salles, a rua principal de Roca Salles, ela é atingida, né? Ela é atingida. E daí, como resolver essa situação? Se muda toda a cidade? Mussum, como fica? Então é um trabalho complexo. Sabe que os órgãos públicos, eles precisam, a prefeitura, no caso, precisa dar esse exemplo, a Câmara de Vereadores, com os seus equipamentos públicos, ou seja, a prefeitura é atingida, tem que mudar a prefeitura de lugar. A Câmara de Vereadores é atingida, muda-se a Câmara de Vereadores do lugar. É atingida o posto de saúde, a escola, tem que mudar de lugar, porque aí a população por si só, aos poucos, vai fazer essa migração. Infelizmente, é uma situação necessária. O rio vai ter que ser um ponto de apreciar quando a gente tem o nível normal do leito, chegar próximo, né, nas vias, manter essa área para apreciar, contemplar. Agora, pensar no rio próximo como algo para morar é muito complexo. É difícil ouvir isso, sim, né? Quem anos esteve lá. É muito dolorido, mas a cheia mostrou isso. Mostrou e nós estávamos, e aí quando eu digo nós gestores, né? Nós estávamos com esse olhar do turismo para o Rio e cada vez mais próximo do Rio, nos aproximando e com projetos. Eu tinha projetos para isso também. E de fato, muito próximo ao Rio. Eu tinha um projeto lá, claro que eu não consegui captar, mas era um projeto de 10 milhões de reais, que ia fazer uma construção próxima. Hoje eu já penso em outra coisa, algo muito mais simples ali. Eu ia fazer um prédio lá, o projeto constava de um prédio, algo que daí a água chegou nesse local. Então tem que fazer algo ali sim, mas de forma mais simples. De fato tem que sair. Por exemplo, teve uma escola, nós perdemos uma escola lá, em Bom Retiro, né? Nós não voltamos mais lá para a escola, porque acabou destruindo demais, toda vez na parte de baixo ela pegava enchente, agora foi no segundo andar, destruiu tudo. Digo, não, aqui não tem mais como voltar. Então as crianças, elas se levou para uma outra escola, agora nós estamos trabalhando uma questão de uma escola estadual para poder ocupar ela temporariamente. Qual foi essa escola atingida? A escola Geni, é uma escola de 130 alunos, né? E daí ela acabou de fato ela nunca deveria ter sido construída naquele local. Cheguei lá, ela já existia lá, não sei se foi um aproveitamento de prédio e tal. O Banrisul, nós estamos sem Banrisul até hoje. O nosso pessoal ou vem em Teutônia, ou vai na Fazenda Vila Nova, e o Banrisul, mas pelo menos ele já alugou um outro prédio, ele sai da Cidade Baixa, porque a água foi lá, destruiu pela segunda vez o banco, né? Então ele sai. Então é isso, né, Lucas? O que você fala é exatamente o que tem que ser feito. É difícil, para algumas pessoas é muito difícil, né? Tem valor histórico, sentimental, né? É dolorido esse ponto. Agora, nessa questão especificamente falando da escola, né? Tem outros municípios, Estrela teve 7 escolas atingidas, e essa movimentação, ela é muito demorada e cara também, esse é um ponto. Sim. A Unvat é uma associação que representa vários municípios e essa comunicação entre os municípios. A gente observa também um movimento de migração, né? Que se torna natural natural não, né? Se torna consequência, né? Deste momento em que muitas famílias estão procurando municípios menos atingidos ou não atingidos, e há essa preocupação por parte dos municípios diretamente atingidos também no que tange as empresas. Como você vê esse movimento e de que forma a entidade fica no meio disso, nessa comunicação entre os municípios, né, para que isso não se torne um motivo de atrito, mas ao mesmo tempo se possa de alguma forma auxiliar os municípios mais atingidos?
Eu vejo que o primeiro passo, primeiro eu acho que a gente, se existe ainda, eu vejo que hoje não tem mais quase a questão de preconceito com os municípios menores. Hoje eu já não vejo mais isso, tá? Felizmente eu não vejo mais isso. Eu acho que nós temos que pensar nesse sentido a região de Lajeado como uma região metropolitana de Lajeado. Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma e de fato a migração ela está ocorrendo. Para municípios como Teutônia, não são poucas pessoas que chegaram, talvez 2.000 pessoas já me disseram que já estão aqui. Fazenda Vila Nova, acho que já recebeu 30 ou quantas famílias? Aproximadamente, mas Teutônia 1.000 cartões SUS transferidos. Só a transferência de cartão SUS. Imagina isso. E nós também estamos recebendo. Porque nós, de certa forma, porque nós temos a parte baixa, alta, que é pouca coisa, em seguida já sobe. Sim. Sabe? Então nós temos sim uma parte privilegiada nesse sentido. E eu vejo que o primeiro passo o que a Anvat tem que fazer, e é esse um trabalho difícil, tá? Porque eu vejo que tem que partir de governo, de cima, é com relação à CCR, com relação às empresas, tá? E aí nós temos que pensar de Marques, pelo menos de Marques, tá? A Tabaí, tá? Que a CCR tem que ter um outro tipo de atitude, tá? Ela não tem que trancar empresários que queiram se instalar. Ela tem que liberar para que eles possam se instalar, tá? Isso são regiões que vêm desde Marques. Marques tem sérios problemas, aí tem uma parte que é Forquetinha, depois já vem Lajeado, aí tem uma parte grande de Estrela. Nós temos uma dificuldade enorme com a CCR, Fazenda Vila Nova também. Então eles trancam os empresários. Então esse é um trabalho que eu gostaria de sair. Se eu fizesse isso, eu já estaria feliz. Se eu conseguisse mudar isso, essa relação CCR, municípios, a ANTT, que é o órgão fiscalizador, que é órgão de governo. Veja bem, órgão de governo. E aí, prefeito, vem um ponto que a gente entende por segurança, porque a BR-386 tem fluxo de 100 km por hora para veículos leves, né? 110 daqui a pouco. Você permitir a cada momento acessos diretos não vai ser possível, porque você vai reduzir velocidade, a via vai ficar morosa. É necessário ruas laterais coletoras desses fluxos. E é isso que você provavelmente se refere, ter essas ruas laterais possíveis para as instalações das empresas, para esse desenvolvimento econômico. Exatamente isso. E essas ruas laterais não tem que largar essa carga para o município, eles têm que fazer. E sabe por que eu entendo que eles têm que fazer? Porque eles ganharam duplicado até Lajeado, tá? Eles ganharam isso duplicado até Lajeado. É evidente que eles estão fazendo a manutenção. Eu sei que eles trabalham. Eu sei que eles gastaram para fazer as cabeceiras da ponte, que aliás aquela sobre o Arroio Boa Vista ali poderia ter feito junto no meu entendimento. Não foi, mas tudo bem, estão trabalhando agora, né? Eu sei que isso tudo é custo, né? Mas deveria se pensar em todas essas ruas laterais. Eles deveriam pensar essa região toda, né, para desenvolvimento, né, e para deslocamento daqueles empresários que eles vão continuar morando na cidade de Lajeado porque eles gostam de Lajeado, mas que talvez eles não tenham mais espaço para a empresa deles lá e eles queiram se deslocar e ficar na 386, ou seja, para cá, ou seja, lá para o lado de Marques de Souza. Então, eu acho que a CCR ela tem que entender isso. Daqui a pouco vão dizer, mas se for para nós fazer todas essas pistas laterais, nós teremos que aumentar alguma coisa, o valor do pedágio. Talvez, eu não sei, né? Mas isso é uma questão que tem que se conversar, né? Mas acima de tudo eu vejo que sai de governo, a NTT, CCR. A NTT, perfeito. E nós temos que trabalhar isso como prefeitos aqui, né? Prefeito, o senhor mencionou um último ponto que eu gostaria de abordar. O senhor mencionou antes a dificuldade pelo ano eleitoral de muitas vezes reunir os prefeitos. Fazer reuniões virtuais às vezes não gera o mesmo efeito da presencial. Mas como fazer isso para justamente manter a coesão e conseguir resultados nesses pontos que abordamos? Nesse momento, as pessoas estão bastante voltadas à questão, né, dessa reconstrução e tal. Mas é possível, sim, com reuniões virtuais. E mesmo porque agora, semana que vem, a gente faz uma reunião de diretoria. Eu pedi para fazer na segunda-feira e para conversar exatamente esses temas para que a gente possa alinhar isso aí. Mas o que é importante que esses temas, eles são interesses de todos eles.
É interesse de todos os municípios, tá? Seja CCR, é a reconstrução, é a questão agrícola, né? Com todos os problemas, como nós vamos fazer para ajudar os agricultores? Sabia que de todos, talvez esses é o que menos se acenou até agora, né? Porque parece ser mais difícil. É o que menos se acenou. Então, tanto que teve uma reunião com o Ministério da Agricultura e Pecuária, onde eu participei, e eles vinham buscar também sugestões, porque o próprio Ministério não sabia muito bem como agir. E também compreendo isso, né, pela complexidade da situação. Inclusive, página 3 hoje da Folha Popular. Recuperação da capacidade produtiva levará mais de 5 anos nos solos pós-cheias. Imagina isso. E aí imagina os produtores ficarem 5 anos sem produzir, vamos dizer, praticamente, né? Não é? Eles demoram para ter o retorno, porque daí eles têm o solo que perdeu muita coisa, né? Perdeu fertilidade em muitos locais, né? Teve locais onde a terra fica e vai mais terra, é um pouco diferente isso, né? Mas tem que se preparar essa área toda, e não é do dia para a noite que esse retorno vem. Então tem que se pensar naqueles que têm dívidas, de protelar essas dívidas, tem que ter financiamentos, eu acho, com juros muito baixos e com carência, o incentivo à produção, isso tudo tem que ser, não é discutido, tem que ser discutido e botado em prática, né? Acima de tudo. Prefeito, agradecer pela sua presença, o espaço está sempre aberto, né, para essa comunicação com a região e trazendo também aí os desafios e as notícias do município de Bom Retiro do Sul. Tá bom, eu que agradeço vocês, né, e deixar aqui, né, um feliz Dia dos Namorados, que hoje é Dia dos Namorados, tá? E um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, prefeito Edmilson Busato, de Bom Retiro do Sul, presidente da AMVAT. Já tem mais informações aqui no Espaço Aberto.